Jesus.
Penso até que o meu coração
suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei em ti, Capítulo 2, versículo 18 da primeira carta do apóstolo João diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tende a unção do Santo e sabeis tudo. Querido e eterno Pai, agradeço a Ti por esta oportunidade que Tu me dás a mais nesse dia, em poder estar aqui, Senhor, e transmitir a Tua palavra. Talvez nem todos aqui queiram ouvir o que Tu tens para falar, mas alguém vai ouvir, ou todos vão ouvir. Sim, Pai querido, talvez não absorvam esta palavra, mas vão ouvir. Ó querido Deus, que o coração de cada um de nós esteja aberto, esteja pronto, receptivo, para aguardar aquilo que vamos ouvir. São avisos de última hora, são avisos extraordinários da última hora. Pai de amor, eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém.
Podem sentar, irmãos. Eu vejo aqui o presbítero Imerton e sua esposa, são bem-vindos em nosso meio. Também tem a irmã Marilda e Valdir. É a primeira vez que os irmãos vêm aqui? A segunda vez. Sejam bem-vindos, irmãos. Voltem sempre. É Marilda, é isso? Mailda e Valdir. Congrego na Assembleia de Deus de Balneário Camboriú. E os demais que estão nos visitando, sejam bem-vindos. É bom vir na casa de Deus. Eu estou vendo ali meu filho também, o Iacri, e isso nos enche de alegria e nos dá prazer. Ele contou para mim essa semana que nós temos uma família conhecida de presbiterianos, e essa família não tem bens materiais, são pessoas de bem, assim, financeiramente, são presbiterianos, e o sogro desse rapaz que eu vou citar agora está doente, está com câncer, meu amigo há anos, e ele falou para o genro, que é casado com uma filha dele, que tem 2 netos, tem 2 filhos já, esse casal, netos desse irmão que está enfermo com câncer. E falou: eu vou morrer, vou construir uma casa para você aqui mais próxima da minha, para quando eu morrer, você vai ficar cuidando da tua mãe, disse para a filha, tu e teu esposo. Mas semana passada agora, o rapaz, com toda a saúde, jovem ainda, simplesmente, isso foi palavra do Iaqui para mim, dizendo, ele entrou no banheiro e saiu, sentou no sofá e morreu, como se desligasse uma chave de luz, um interruptor de luz, morreu. Fui visitar nossos parentes essa semana. Meu cunhado, pastor, estava dizendo, o moço lá da igreja, com toda a saúde, ele trabalhava numa boa empresa e foi nadar no rio para tirar siri, passar de um lado para o outro, ali na região de São Francisco, tem muito disso. E ele, com um físico forte, com toda a saúde, de repente afundou na água e não voltou mais também. Quer dizer, irmãos, nós corremos esse risco em todo momento da nossa vida. Nós precisamos estar preparados, tanto os velhos como os jovens, meia idade, não tem tempo. E às vezes as pessoas não querem ouvir o que Deus quer falar, o que Deus quer avisar. Nós ouvimos aqui um hino que a juventude cantou, que diz: o Senhor, eu não mudo. E ali foi citado alguns fatos, acontecimentos que o Senhor interviu em favor do povo, dando livramento na hora, porque a sua palavra não muda. Ele não muda nem no sim e nem no não. Se ele diz sim, é sim. Se ele diz não, é não. Ele não muda. Ele é Deus. A palavra está com ele. Ele também disse, o hino que eles cantaram não fala nisso. Eu vou destruir a terra e todos os seus habitantes. Deus disse e fez. Lá veio o dilúvio. Aliás, lá do Éden já veio as ordens de Deus, quando disse: tu vais sair daqui, tu vais agora trabalhar com as tuas mãos e ganhar o teu pão com o teu suor, porque tu me desobedeceste às ordens que eu te dei lá dentro do jardim. E assim aconteceu, e assim foi seguindo. Quando chega mais para frente um pouco, o Senhor diz: Sodoma e Gomorra vão ser destruídos. E o Senhor não muda, não mudou. Ele espera uma mudança na nossa vida. Nós podemos mudar ou não podemos. Nós podemos tomar uma atitude.
de dizer: Senhor, eu não vou ser mais assim como eu sou, eu vou mudar, porque eu vejo que tu não muda, tu és tremendo, ó Deus, a tua palavra é fiel, não adianta eu querer lutar contra ti, que eu nunca vou te vencer, porque tu não muda. Eu não mudo, diz o Senhor. Eu não mudo, diz o Todo-Poderoso. Quando ele dizia para o povo: arrependam-se, não façam determinadas coisas, Israel na teimosia, sabendo que era um Deus que no sim e que no não sempre esteve com eles, tirou eles do Egito, fez tudo aquelas maravilhas, coisas impossíveis hoje para os homens, mas Deus fazia e faz o seu sim e o seu não. Chegou o tempo em que Deus começou a avisar eles: eu tenho ciúme de vocês, eu tenho cuidado de vós, mas vocês, em vez de oferecerem ofertas para mim, isso não é oferta monetária, dinheiro que ele estava falando, ofertas de amor, sacrifícios de louvor, sacrifícios. Lá tinha sacerdote, lá tinha templo, lá tinha santuário, tinha tudo. O Senhor prometeu e preparou tudo para eles, mas eles se desviavam daquele caminho, do caminho santo, e iam oferecer sacrifício aos deuses estranhos. Lá por baixo das árvores, em cima das montanhas, em qualquer lugar, em qualquer encruzilhada da vida, estavam eles oferecendo sacrifícios aos deuses estranhos. E Deus dizia: eu não mudo. Vocês vão ser levados para o cativeiro, vocês vão ser arrancados da pátria amada de vocês, e vocês vão ser levados para uma terra estranha e vão servir como escravos. Pois eles não entendiam a voz de Deus. O Senhor chegava a dizer para Jeremias: vai aí nessas Índias, nesses outros países qualquer que tem um Deus deles, que eles adoram, e é o ídolo deles, vê se eles mudam, vê se eles trocam o ídolo por qualquer outro ídolo. O ídolo deles é aqueles, e vocês me rejeitam, vocês me trocam por qualquer ídolo, vocês me desprezam. Essa é a palavra, irmãos, que nós não queremos ouvir. Estas são as notícias que nós não queremos ouvir. Lembro que quando só se tinha rádio para ouvir notícias, tinha o repórter Écio, e o repórter Écio sempre ia ao ar à noite, acho que era 8 horas da noite, e alguém dizia: alô, alô, repórter Écio, alô, e parece que lembro daquela musiquinha, e entrava o repórter Écio com notícia do mundo inteiro, naquele tempo. Mas de vez em quando, você ouvia aquele toque fora de hora, o repórter Écio entrando em edição extraordinária. Quando dizia: o repórter Écio está entrando em edição extraordinária, era uma notícia que às vezes ninguém queria ouvir e ficava apavorado. Me lembro quando alô, alô, o repórter Écio informando em edição extraordinária: acaba de ser assassinado nos Estados Unidos John Kennedy. O que foi isso? E outras notícias tantas, grandes terremotos, grandes acontecimentos. Acaba de renunciar o presidente Jânio da Silva Quadro, acaba de se suicidar o grande presidente Getúlio Vargas. Notícias extraordinárias. E chegou o tempo, irmãos, de nós abrir as páginas do nosso entendimento e pelo Espírito Santo de Deus, pela revelação de Deus, começar a dar as notícias extraordinárias mais assiduamente, seguidamente.
notícias extraordinárias. Nós vivemos nos últimos dias, nós vivemos nos últimos tempos, e as pessoas não se dão conta que isso está acontecendo. Deixamos para amanhã, como se a vida estivesse nas nossas mãos e nós tivéssemos total domínio sobre a nossa própria vida. Satanás tem se levantado nesses últimos dias para calar aqueles que dão notícias extraordinárias. E é com muita aflição, às vezes, irmãos, que nós chegamos num lugar como esse para poder transmitir a palavra de Deus. Mas ela nunca há de faltar, nunca vai falhar. Ela nunca será tirada de nós, da boca daqueles que confiadamente confiam com todo o seu coração no Senhor e depositaram nele com fé e creem que a bendita palavra do Senhor precisa ser anunciada em qualquer lugar. E não é só aqui, irmãos. Aonde a gente vai, aonde a gente anda, a oportunidade que Deus te dá, você precisa. Às vezes, durante todo o dia, eu oro por 5, 6, 10 pessoas mais, que ouvem a palavra da manhã, e aquilo começa a incomodar eles, gente que eu não conheço. Hoje ainda foi um dia que orei por várias pessoas, e eles contam a situação para a gente. Parece-me que se estivesse junto, congregando comigo, eles não teriam essa confiança de contar. Mas eles dizem, não aguentam mais. Hoje um rapaz falando comigo, eu disse, você está sobre um abismo. Lutas que se travam dentro dele. Ele disse, pastor, eu não cometi determinadas coisas, mas Satanás me acusa que eu cometi, que eu fiz, e eu estou em desespero. E eu observei pelo conhecimento da palavra e pela revelação do Espírito Santo, que ele estava quase dando o último passo para se jogar no abismo. Eu falei para ele, dê um passo atrás agora, ora comigo, o Senhor está pegando na tua mão, está tirando você desse abismo. Dê um passo para trás. A mãe dele, vários dias, ultimamente tem ligado para mim, liga para o meu filho, fala com ele, ele é um bom crente, mas o diabo está colocando coisas terríveis na mente dele. E assim, irmãos, tem muitos, quase sempre o causante dele, o que causa isso nele é ele próprio, porque não deu a atenção no tempo necessário para ouvir os avisos de Deus. João, o apóstolo, o querido apóstolo João, tanto no seu evangelho como nessas 3 cartas, 2 muito pequenas aqui e uma um pouco maior, essa que eu estou lendo, que lemos agora parte dela, a primeira carta, ele tem uma forma muito carinhosa de falar com os crentes, com a igreja. Ele chamava filhinhos, mas nem por chamar de filhinhos ele deixava de falar a verdade. Ele deixava de tirar a espada e mostrar para ele, aqui está a espada, aqui está o resultado daquele que ouve e não guarda, que é insensato, que é louco. E aqui nessa escritura, ele falando sobre os últimos dias. Agora você imagina, irmãos, João dizendo que naqueles dias dele, ele já via os últimos dias. Essa escritura, irmãos, foi escrita para a posteridade, para os nossos dias. Foi através do Espírito Santo e ajudado pelo Espírito Santo, que parece-me que pegava na mão de João e dizia, escreva assim. Mas eu não estou vendo isso ainda. Mas vai vir, vai acontecer. Escreva para os meus filhinhos lá do século 21,
Deixa escrito aí. Assim como Paulo escrevendo, falando sobre a apostasia. Quando os irmãos começaram a ficar inquietos na igreja de Colossenses, de Tessalonicenses, começaram a ficar inquietos. Ele teve que escrever a primeira e depois repetir a segunda carta aos Tessalonicenses, porque parece-me que quando ele escreveu a primeira, eles não entenderam bem o que ele queria dizer. E ele escreveu a segunda, dizendo: não é para agora. Vocês estão inquietos, pensando que o Senhor vai voltar lá naqueles dias, mas não é assim. Sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia, irmãos? É essa desgraça que hoje está em toda a terra, fazendo as pessoas facilmente renegar a fé, dizendo: não, eu não creio. Mas como você não crê? Renegando a fé. Como se a fé fosse para pessoas do passado, não para agora. Agora nós vimos tudo está na palma da nossa mão. A tecnologia avançada do jeito que está, o que você olha e vê, diz: Deus, que é isso? Mas a apostasia misturada à heresia, heresia quer dizer tudo que combate a verdade. Se misturou isso tudo, está aí sobre a terra. Nós ouvimos, irmãos, coisas saindo de púlpitos de certos lugares, que é um verdadeiro absurdo, é uma aberração que você não pode. Eu nem vou comentar o que eu ouvi aqui, que eu ouvi nesses dias sobre algumas denominações, que quem pregou a mensagem teve a coragem de citar o nome do pastor, o nome da denominação, porque esse homem ficou revoltado por causa da barbaridade que aquele homem estava cometendo e continua cometendo contra os princípios sagrados da palavra e da Igreja Santa do Senhor, não respeitando nada, não respeitam nada. Eu prefiro me calar sobre o assunto, mas são absurdos, irmãos, que um católico romano jamais teria coragem de fazer, de falar, de praticar. Não ia fazer. Mas aqueles que se dizem crentes em Jesus, testemunhas de Jesus, quem são eles? Espíritos que habitam neles, espírito do anticristo. Essa propaganda desse governo único que vai tomar conta da terra mais rápido do que o vento, mais rápido do que você imagina. Esse governo que vai se levantar, e os crentes conformados com esse mundo, a vaidade tem tomado conta dos corações. O viver bem, como se dissesse assim: Senhor, tu tem as costas largas e tu pode levar o meu pecado junto, a minha vaidade junto, tu pode levar todos junto. Não, irmãos, o Senhor tirou esse fardo maligno de sobre as costas dos seus seguidores e colocou sobre nós o seu jugo suave. Jugo suave é nós estarmos presos a Ele. Aleluia, aleluia, estarmos presos a Ele e andar com Ele, seguir no lado dEle. Não é com fardo nas costas que nós vamos seguir Jesus, não, mas é com jugo sobre nós, preso a Ele, como se fosse uma junta de boi ou de animais que usa também o jugo, uma canga que prende um ao outro. Agora você vai andar comigo. Você é bravo? Você é orgulhoso? Fica no lado de mim, que eu sou manso e humilde de coração, diz Jesus. Aprendei comigo, aprendam a andar comigo, e nós vamos aprender a andar com Ele.
Queridos irmãos, nós estamos em pouco nessa noite. Muita gente está deixando o culto para fazer não sei o que. Imagina se nós transmitisse aqui o tal de culto online, como muitos lugares estão transmitindo e estão tendo grandes prejuízos por causa disso. Culto online, fica em casa folgado, comendo pipoca, sentado numa cadeira, sentado numa poltrona, deitado, talvez mal vestido, mal trajado. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Não, o Senhor quer o seu povo reunido, o Senhor quer o seu povo unido, o Senhor quer o seu povo glorificando o Senhor junto, o Senhor quer ouvir a oração do seu povo junto. Hoje nós tratamos aqui na reunião de obreiro ainda, que nossos cultos de oração estão sendo esquecidos. Nós temos só olhando para a hora, para quando chegar o momento, cantar 1, 2, 3 hinos e uma palavrinha e ir embora para casa. A coisa mudou. Nós vamos orar mais. Nas quartas-feiras daqui é culto e oração. Em cada congregação vai ter o culto e oração, e orar mesmo. 8 horas, 8h20. E se a oração estiver fervorosa, vai até 9 horas, não importa. Deixa o Espírito de Deus operar e o Senhor começar a encher nós de alegria. Nós valemos segundo as nossas orações. Se não oramos, não temos valor, não temos peso. Mas se orarmos, os céus vão se abrir e nós vamos entender o que Deus quer para cada um de nós. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Esta era a visão de João já naqueles dias. Com cuidado da igreja. Estas cartas, irmãos, escritas pelos apóstolos, assim como nós estamos estudando agora, uma belíssima lição bíblica sobre as cartas que escreveu o apóstolo Pedro, belíssimas. A primeira de hoje, depois vem outras. O que você fica fazendo domingo de manhã em casa? Enquanto tem outros aqui e outros ali, ouvindo a palavra. Parece que em tom provocativo, de dizer: eu não vou, ninguém me tira daqui, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu... Então vai, caminhe. O Senhor não muda, Ele não muda, Sua palavra é fiel, Ele não muda, Ele não vai mudar por causa de mim, nem por causa de você. Ele é fiel. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Já sabemos que é a última hora. Saíram de nós, quem? Esses falsos profetas. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Para que se manifeste que não são todos de nós. E sempre tem alguém pronto para sair. Sempre tem alguém pronto para seguir o outro, pastor Léo. Da onde saiu os falsos profetas? Saiu de Jerusalém, saiu da Judéia, aonde tudo começou. Dali eles saíam e iam incomodar em toda a Ásia, em todas as províncias alcançadas na Europa. O evangelho puro chegava e lá estava o anticristo, lá estava o falso profeta combatendo com veemência a palavra pregada por Pedro, por Tiago, por João, por Paulo. Se tornava o inimigo, anticristo. Saíram de nós, mas não era nosso. Da onde saem os falsos profetas, irmãos, hoje? Sai das igrejas. Eram homens fervorosos, homens cheios do Espírito Santo, batizados, mulheres batizadas no Espírito Santo. Não se conformaram com isso, começaram a buscar coisas estranhas e se tornam falsas profetisas e falsos profetas, e saem pelo mundo afora. Não pregam outra coisa a não ser uma prosperidade vazia. Quem dá prosperidade para nós, irmãos, é as nossas mãos abençoadas por Deus.
nossa inteligência, sabedoria, para nós tratar dos nossos negócios, e o pedido para que o Senhor abençoe. Mas a prosperidade real é essa de você prosperar na tua vida espiritual, de você seguindo, crescendo. Encontra agora, está melhor do que ontem, aí depois está melhor do que sempre, porque Ele conserva com Ele um princípio, conserva com Ele a graça. E é oferecido, irmãos, uma nova unção. E João combateu: que nova unção é essa? Que nova unção é essa? Tem um descaramento tão grande, irmãos, que muitas vezes as pessoas dizem assim: você não quer receber determinado dom? Vem lá no monte comigo e você vai receber o dom. Como se eles tivessem o poder de colocar em mim ou em você um dom espiritual. Não, meu irmão. Os dons espirituais você recebe orando, você recebe com o teu coração limpo, com a tua alma limpa, com as tuas mãos limpas, com a tua consciência agradando a Deus. Aí você vai receber, você vai ser batizado no Espírito Santo. Não é nada forçado. Tudo que eu recebi do Senhor, e preciso receber muito mais ainda, não foi forçado. Não foi dizendo: Senhor, eu te coloco, como alguém usa dizer, esse absurdo, eu te coloco na parede e tu tens que resolver meu problema. Coitado, coitado dessa pobre alma desgraçada. Eu te coloco na parede e tu vais ter que resolver meu problema. Não, o Senhor diz: eu não mudo, eu sou Deus, eu sou Deus, eu estou sentado no meu trono. Estou em busca de alguém, como diz o profeta Isaías, que me dê um lugar para mim descansar, porque vocês têm me incomodado muito, vocês têm me feito fazer ficar triste, e eu quero descansar dentro de vocês. E alguém: mas aonde vai descansar? E ele diz ainda o tamanho dele: o céu é o meu trono, e a terra é o lugar aonde eu descanso os meus pés. Eu quero um lugar para me morar. Que lugar? Quem vai construir uma casa para um Deus desse tamanho? É aí você mesmo, hoje, se tu quiseres, aleluia, limpar o teu coração, e veja a trindade divina sobre o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. A trindade divina na tricotomia humana, que é corpo, alma e espírito, e ele se funde assim, ó: corpo, alma e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. É maravilhoso isso. Aonde nós aprendemos isso? Hoje de manhã na escola bíblica. Hoje de manhã na escola bíblica. Não fica para trás, meu irmão, da fila. Tem muita gente ficando para trás, e o leão pode te pegar lá atrás, pode te destruir, porque ele vive, como diz o apóstolo Pedro, ele vive rodeando e bramando como um leão, para tragar qualquer um que esteja na retaguarda, que esteja por fora, que não esteja sobre a guarda real do Senhor. Ele quer tragar. Quantos homens e mulheres que eram lindos e maravilhosos para Deus, e hoje se tornaram um farrapo humano, não sabem aonde e o que fazer da vida, mas não param para dizer: Deus, eu estou dando um lugar para ti, eu quero a tua presença na minha vida. Aonde eu vou descansar, diz Deus? E aí ele mesmo responde: num coração que teme e treme diante de mim. Ele diz: sim, Deus, eu reconheço que tu és Deus. Para onde me irei da tua presença? Se eu subir lá nas alturas, tu estás lá. Se eu descer para as profundezas do Seol,
tu lá também estás. Se eu tomar as asas da alva e sair voando por tudo aí, tua mão me alcançará. Se eu estiver sobre os mares, nos infinitos dos mares, lá também tu estarás. Para onde me irei da tua presença? O que vamos fazer, irmãos? As notícias extraordinárias continuam sendo dadas. Como um irmão que teve uma visão na Noruega, e ele gravou na época uma gravação, estava num LP antigo, da volta de Jesus, e ele começou a ouvir os rádios anunciando, as mães apavoradas correndo pela rua, e todo mundo, e de repente era ali perto dele, mas de repente, através das notícias extraordinárias, começou a chegar notícias de outras partes da Europa, de outras partes do mundo, e o mundo todo estava em convulsão, e o mundo todo estava apavorado, porque de repente desapareceu um povo. Um povo sumiu. Um povo foi embora. As mães com as crianças pequenininhas naqueles carrinhos de empurrar na rua, de repente ia procurar a criança. Cadê a criança? Sumiu. Foi embora. Aquele que cantava o dia inteiro e orava, que morava do lado da casa dele, vai lá, chama o vizinho, não tem mais. Vai na casa da mãe, vai na casa do pai, vai na casa do filho, não encontra mais eles. Por quê, irmãos? Porque um povo vai desaparecer. Ele disse e ele não muda. Ele não muda. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Prepara-te, ó homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Reclamar depois para quem? Reclamar depois de tudo ter acontecido para quem? Não dá mais. O tempo é agora, irmãos. O tempo é agora. Logo encerro a mensagem. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Olha, irmãos, que privilégio tem um servidor de Cristo, uma testemunha do Senhor. Ele sabe tudo, tem a unção do santo. E agora, se nós virar aqui os nossos, não precisa nem virar a página, só olhar para o versículo 27 do mesmo capítulo 2 de 1 João, diz: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela ou nele permanecei. Nós não podemos mudar. Hoje esses pregadores de mentira pregam que mudou tudo. Mudou. Você vai falar com alguém que se diz pastor? Essa semana ainda falei com alguns, dois. Deus, o que é isso? Encontra mais uns? Eu sou pastor. Tem tantos títulos, tantas coisas, mas onde está a unção? Aonde está aquilo que encanta o pecador? Você fala com um analfabeto? Ontem ainda conversando com um irmão na roça, o irmão Manuel, ele aprendeu a ler na Bíblia, nunca foi na escola. Um homem que saiu do meio da feitiçaria, da magia negra. Os pais dele eram chefes daquelas sessões malignas, e de lá aquele menino saiu. Um dia ele estava sentado na mesa, e ele tinha pedido para o Senhor, olhado para o céu e disse: Senhor, quer que vá para o céu? Ele só conhecia padres e não conhecia pastores. E será que é só os padres? De repente abriu-se uma visão diante dele nos céus,
E ele viu alguém fazendo sinal para ele. Quando ele chegou em casa, na hora da janta ou na hora do almoço, o diabo falou em voz alta para o pai dele, dizendo: esse menino vai embora, vai te deixar. O diabo é terrível. Ele ouviu e viu a atitude daquele rapazinho que estava procurando uma saída, e ele disse: tu vais perder o teu filho, ele vai te deixar. Ele dizia: não, ele não vai me deixar não, eu mando meu filho. Não, ele vai te deixar. O que era o deixar? Era deixar essa vida maligna e aceitar Cristo como Salvador. Foi o que ele fez há 45 anos atrás. E hoje, se você falar com ele, dá prazer em ouvi-lo, dá prazer, alegria contagiante que está no coração daquele homem. Não é um filósofo, não é um doutor, não é um pastor, não é nada, mas é um simples presbítero de mão calejada que trabalha de manhã à noite, e lá está ele cheio do Espírito Santo. Isso, irmãos, é esse povo que Deus procura. São essas atitudes que nós temos que tomar na nossa vida. Já encerro a mensagem e vamos orar. Versículo 28 e 29 desse capítulo 2 de 1 João, ele diz: e agora, filhinhos, olha só, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Versículo 29: se sabeis que ele é justo, e sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, permanecei nele. Se você sabe disso, se você ouviu a notícia, você não tem como negar isso, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus quer o melhor de nós para Ele. Nós não temos como fugir, não tem um subterfúgio, não tem um atalho, não tem uma terceira via, não, é duas só: céu ou inferno, Deus ou o diabo. Não tem uma terceira via, não tem outro evangelho puro que leve o homem a morar no céu eternamente, mas só tem um evangelho puro. O outro sempre existiu desde os dias do apóstolo Paulo, o evangelho da mentira, do engano, de pastores, irmãos, que não são desavisados não, eles são avisados, eles sabem o que estão fazendo, mas propositalmente eles tomam decisões que você fica dizendo: não acredito, essa atitude não pode vir de uma mente humana que um dia ouviu a voz de Deus. Não pode, eu não acredito, mas estão aí, irmãos, e por isso eu dei essas notícias nessa noite, nessas notícias extraordinárias, que vão continuar sendo dadas, às vezes fora de hora, em qualquer momento. O irmão Luiz lá não o Luiz da fazenda, mas aquele que o pai das meninas lá, Luiz Antenor, ele foi um homem, apesar de tantos tropeços que teve na vida, ele teme a Deus. Ele falou que hoje cedo ele chegou no trabalho dele, trabalha naquelas embarcações de Balneário Camboriú, de turismo, e ele cuida, chega lá cedo. Ele disse que foi ouvindo a mensagem que preguei às 5 horas, e chegou lá na ponta do trapicho, ele viu um rapaz, estava lá, e ele desconfiou do rapaz. O que esse rapaz está fazendo aí? Bem arrumado, novo, jovem. Chegou lá, ele com umas coisas pessoais do lado dele, assim, eu não lembro bem os detalhes do que ele me contou, mas o irmão Luiz chegou bem devagar atrás dele,
e diz assim para ele: não faça o que o diabo colocou na tua cabeça. E ele olhou assustado e disse: o diabo mandou tu tirar a vida, e eu de lá fui avisado por Deus para vir aqui para te dizer. E o rapaz disse: Deus, eu acredito que realmente tu existe, pois foi agora mesmo que eu disse: se tu existe, ó Deus, manda alguém aqui falar comigo. Oh, irmão, manda alguém aqui falar comigo. E de repente ele, no barulho do mar, e sem nada notar, ele toca nele assim por trás: ei, o que tu quer fazer aí? Eu sei que tu existe, Deus, porque agora mesmo eu falei: Deus, se tu existe e tu quer falar comigo, manda alguém aqui agora. E não deu tempo, o irmão chegou atrás dele. Irmão querido, são avisos de Deus. Como está a tua vida? Só Deus sabe e tu mesmo sabe. Eu louvo a Deus pelos anos que já se passaram, que eu ouvi a notícia extraordinária, e foi dura. Eu só ouvi o toque do repórter, tocou e eu esmoreci, quase morri. As pernas ali realmente tremeram. Minha base, minha estrutura humana parece que não era mais nada, mas foi ali daquele jeito que o Senhor transformou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Você lembra desse dia? Fique em pé comigo. Entrega a tua vida para o Senhor. Começa uma vida nova. Deixa Ele na tua vida. Nós vamos orar agora. Todos devem orar. Ninguém deve sair agora, mas fechar os olhos e orar. Nós temos o valor da nossa oração. Não sei porque estou repetindo essa frase. Nosso valor é segundo a nossa oração. Se tu não ora, o teu valor está desmerecido, está lá embaixo. Agora, se tu ora, Deus coloca as mãos sobre ti e te dá a vitória. Querido Deus, Pai Celestial, preguei a tua palavra, Pai, da simplicidade do teu Evangelho. Eu creio que todos ouviram. Ninguém saiu aqui na hora da mensagem. Eu olhei isso. Essa pequena multidão que está aqui, todos ficaram no banco, ouvindo a tua palavra com atenção. Tu não muda. Tu não muda, Senhor. Tu és Deus de justiça. O cetro da verdade está nas tuas mãos, e tu apontas, Senhor, o caminho da verdade. Satanás, tu não tens domínio sobre estas vidas. Tu não tens domínio. Tu não tens domínio sobre aqueles que temem a tua palavra, Pai. Sim, Satanás não tem domínio sobre aqueles que temem a tua palavra, meu Pai. Querido Salvador, ajuda-nos nesta noite a sermos mais corajosos, mais prontos, mais, Senhor Jesus, apressados para tomar decisões. É o que eu te peço, meu Deus, é o que eu clamo a ti neste momento, pedindo as tuas misericórdias e a tua graça e o teu poder, hoje e sempre. Amém e amém.